Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Túlio e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o SNID11, o novo fundo da Suno Asset, um fundo FII Infra, que promete uma rentabilidade de CDI mais 2% ao ano, tendo isenção total do imposto de renda, ou seja, isenção nos rendimentos e também no ganho de capital. Será que o fundo consegue realmente CDI mais 2% ao ano? Como funciona a isenção total e no que o fundo investe, o que são debêntures incentivadas. Tudo isso eu vou responder para vocês nesse vídeo, então me acompanhem. Bom, aqui no início, o fundo ele dá uma explicação sobre a sua tese, então vou ler rapidamente para a gente. O SNID 11 é um FII infra gerido pela Suno Asset, que investe em debêntures incentivadas de empresas de infraestrutura. Devido à previsibilidade e solidez, o SNID 11, por ser um FII infra, é considerado pela CVM como um fundo de renda fixa. Porém, apesar dele possuir essa classificação devido à maior sofisticação de sua gestão inteligente e filosofia de investimento, podemos considerá-lo como uma evolução da renda fixa, que o brasileiro conhece. Aqui ele faz uma propaganda, né, falando que a Suno Asset vai buscar o equilíbrio entre o risco e o retorno, e atualmente o SNID 11 investe em 12 debêntures. Por ser um fundo que já se encontra 100% alocado, o SNID 11 poderá remunerar seus investidores com rendimentos integrais logo no mês do IPO. Esta primeira distribuição de rendimentos ocorrerá especificamente em 24 de fevereiro. Bom, pessoal, lembrando que esse material que eu estou mostrando para vocês é um material promocional, mas este vídeo não é promocional, não é uma recomendação. Simplesmente eu estou mostrando um novo fundo que vai passar a ser negociado na Bolsa, um fundo de um setor diferente, que pode fazer parte de uma carteira diversificada, mas não é nenhum tipo de recomendação. Inclusive, eu tenho por filosofia não investir em IPO. Eu sempre prefiro esperar o fundo rodar um pouquinho para a gente ver como ele vai funcionar, para a gente analisar o portfólio, por exemplo. Aqui ele fala que são 12 debêntures, mas quais debêntures, de quais empresas? Então, no futuro, se for interessante, eventualmente eu compraria, mas nesse momento, por exemplo, eu fico de fora. Mas não é por isso que não é interessante analisar, para a gente aprender. Ele faz aqui uma explicação do que são debêntures, mas eu achei ela meio rasa, então eu trouxe para vocês aqui uma matéria da Infomoney, está bem tranquila de achar, quem colocar no Google consegue, explicando o que são debêntures. Então, debêntures são títulos de crédito emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Em alguns aspectos, seu funcionamento lembra os títulos públicos negociados pelo Tesouro. Só que, em vez de financiar o governo, quem compra debêntures empresta dinheiro para uma empresa realizar seus projetos. Então, qual a diferença entre debêntures e ações? Quem investe em uma debênture sabe já no início quanto tempo o dinheiro precisará ficar aplicado e também quais serão os juros que ele receberá durante esse período. Por essa característica, as debêntures são classificadas como investimentos de renda fixa, como os CDBs, por exemplo. Quem investe em ações se torna sócio da empresa e não credor, como é o caso de quem compra debêntures. Essa é uma diferença bem relevante, porque, por exemplo, se você compra ação de uma empresa pagadora de bons dividendos, mas a empresa não teve lucro naquele ano, ela não vai te pagar dividendos. Se ela teve prejuízo, não vai te pagar dividendos. Agora, se você é credor dessa empresa e ela não te paga, você consegue executar essa empresa para receber o que foi prometido. Entendeu a diferença? Bom, aqui, então, o fundo ele promete a rentabilidade alvo média dos ativos da carteira de CDI mais 2% bruto. E lá no finalzinho só que ele mostra qual que vai ser o líquido. Eu vou mostrar para vocês. Aqui ele fala da questão da isenção total de imposto de renda. Então, o FIINFRA possui isenção completa de imposto de renda para pessoas físicas nas duas pontas, ou seja, para recebimento de rendimentos e ganho de capital na venda de cotas. A gente sabe que o governo tem um déficit na infraestrutura do país, então ele quer estimular esse tipo de investimento, então ele isenta completamente. Então, por exemplo, se você compra uma cota a R$ 100 e vende a 110, esses R$ 10 de lucro, se fossem nos fundos imobiliários, a gente teria que pagar 20% na DARF. No FIINFRA, completamente isento, você colocaria os R$ 10 de lucro no seu bolso. Bom, diversificação, aqui o fundo fala que, por exemplo, como o SNAG e o SNCI investem em CRA e CRI e são bem diversificados, o SNID investe em debêntures incentivadas e seguiria a mesma linha. Oportunidade de crescimento no setor.
Aqui foi bem interessante esse parágrafo que a gestão deixou. Eu vou ler rapidamente. A carência de investimentos públicos em infraestrutura abriu diversas oportunidades para que empresas privadas se tornassem protagonistas no país. Além disso, papéis de empresas de infraestrutura são considerados como defensivos, com uma excelente rentabilidade devido a alguns fatores, como menor risco de crédito, setor altamente regulado, alta previsibilidade de receita e forte avenida de crescimento gerada pela carência de investimentos públicos no setor. Realmente, a gente vê um volume grande de debêntures incentivadas no mercado e, regra geral, a gente vê de grandes empresas, por exemplo, as elétricas são empresas que costumeiramente emitem essas debêntures para conseguir se alavancar, realizar os seus projetos e são empresas com um risco baixíssimo, tem uma forte geração de caixa. Então a gente vai ter que analisar no futuro o portfólio de debêntures que o SNID vai ter para analisar o risco e o retorno dessas debêntures, certo? Aqui novamente ele fala sobre a questão da isenção. Tem aqui também algumas perguntinhas que eu deixei no final marcadas para a gente. Lembrando que taxa de administração 0,95 ao ano e taxa de performance não há. A gente sabe que a Sunoacid prioriza sempre uma taxa de administração muito baixa, bem competitiva, para torná-los diferenciados nesse ponto e realmente, em regra, os fundos da Sunoacid sempre estão ali no quartil superior, ou seja, tem as menores taxas do mercado. Claro, isso não é tudo, isso é mais um elemento, a gente tem que analisar como um todo. Nunca compre o fundo só por ele ter uma taxa baixa. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, peço que deixem like, comentem, se inscrevam e deixem aqui embaixo como eu posso melhorar, ou sugestão de vídeo, que eu vou sempre trazer para vocês, tá bom? Caminhando para o final do vídeo, eu vou mostrar para vocês se a rentabilidade prometida alvo de CDI mais 2% realmente no estudo de viabilidade fala se o fundo vai conseguir atingir ou não. Bom, o SNID distribuirá rendimentos todos os meses? Sim, haverá distribuição de rendimentos todo dia 25, certo? Então a gente vai ver que tem esse mecanismo. E aqui no finalzinho do material publicitário que a gente vê, qual a previsão de dividend yield? De acordo com o estudo de viabilidade, a rentabilidade alvo média dos ativos é CDI mais 2,1 bruto ou CDI mais 1,15 líquido. Então, aqui realmente, para quem quiser realizar algumas continhas, é esse valor aqui líquido que o fundo vai conseguir gerar. Não deixa de ser um bom valor, vai ser um valor competitivo, mas como eu disse, eu sempre priorizo deixar o fundo rodar alguns meses para depois analisar se realmente compensa entrar ou não. E aqui ele coloca quais são os diferenciais da Suno e ele já dá aqui um indício para a gente que trata-se de uma carteira muito segura do ponto de vista de alocação, pois a maior parte do PL do SNID é composta por debentures AAA, ou seja, empresas que possuem um risco mínimo de não arcar com os pagamentos, bem como uma duration curta de menos de 3 anos no comparativo com outros FII infra. Aqui realmente que pode ser um diferencial. A gente vai ter que ver realmente esse portfólio. Se esse portfólio for AAA, grandes empresas e conseguir gerar um CDI mais 1,15, talvez um pouco mais, fica bem interessante justamente pelo risco estar baixo frente ao retorno. E ter uma duration mais curta também é interessante para conseguir fazer um giro mais rápido. Mas como a gente não tem todas as informações, a gente precisa aguardar no futuro para saber como que esse fundo vai rodar. Bom, pessoal, no mais é isso. Se vocês gostaram do vídeo, peço por favor que deixem o like, se inscrevam e comentem e sugiram vídeos para eu trazer para vocês, tá bom? No mais é isso e até o próximo vídeo. Um grande abraço.